né? As gurias que sabem, eu volto e meia me esqueço dessas questões mais técnicas e formais, digamos assim, esquecer de mais alguma. Mas boa noite a todos, boa noite à Bruna, que acabou de entrar, né? Esse evento, então, webinário Direito em Comum, é organizado pelo NEC, Núcleo de Estudos do Comum, grupo de pesquisa vinculado ao UFSM, ao Departamento de Direito da UFSM e também ao CNPq, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSM, com o Núcleo de Direito Constitucional, também grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Direito da UFSM, ao PPGD, coordenado pela professora Valéria Ribas do Nascimento, e com a Rede de Pesquisa História e Constituição, da qual o NEC faz parte, e o Observatório Sábia Leviatã, ambos coordenados pelo professor José Luiz Bolsonaro de Moraes. O evento já vai para a sua 7ª palestra hoje, temos mais uma semana que vem, a qual já ficam todos convidados. E hoje nós temos aqui a presença da professora Raquel Recoeiro, que felizmente foi possível que ela aceitasse o convite, agradeço ela pelo aceite do convite, por estar conosco hoje. A professora Raquel Recoeiro é doutora e mestre em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora e pesquisadora do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas, da UFPEL, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, é coordenadora do Laboratório de Pesquisa Mídias, Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais, né? E apenas antes de passar a palavra à professora Raquel, queria dizer que o registro de frequência é feito ao final da fala da Raquel, por um link disponibilizado no chat, e que as perguntas podem ser feitas tanto pelo chat, como sintam-se totalmente à vontade para abrir o microfone ao final e fazer as perguntas diretamente à professora Raquel Recoeiro. A quem mais uma vez eu agradeço pela presença, agradeço por ter aceito o convite, e de pronto passo a palavra a Raquel. Bom, então, boa noite a todos. Obrigada, Fernando, pelo convite para estar aqui hoje com vocês. É sempre um prazer falar para áreas diferentes, e eu tenho muito grande apreço, né, pela área do direito, porque também sou oriunda do direito. Na verdade, o que decidiu a minha vida foi que eu fiz 2 seleções de mestrado, uma no mestrado em Direito na URGS e outra no mestrado em Comunicação, as duas para trabalhar com internet, e acabei decidindo ir para a comunicação. E hoje eu acho que vocês estão numa área importantíssima no Brasil, e é nesse sentido, então, que eu venho tentar contribuir um pouquinho para as discussões com uma apresentação aqui que eu fiz para vocês, que eu prometo que não vai ser muito chata, tá? Para falar aqui da temática que eu combinei com o Fernando, né, que era mídias sociais, desinformação e democracia ameaçada. Aqui está me dizendo que vocês estão enxergando. Se alguém puder só confirmar na voz para mim que está vendo a apresentação, está tudo certo? Sim, Raquel. Muito obrigada. Bom, então, meu nome é Raquel Recoeiro, eu sou professora aqui da Universidade Federal de Pelotas, eu também trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a minha grande área de pesquisa é mídia social, discurso, e particularmente eu tenho trabalhado bastante com desinformação e violência nos últimos anos, que são 2 áreas que me interessam muito. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje de desinformação. Então, para começar essa fala, eu queria apresentar para vocês a ideia de desinformação. O que é desinformação, afinal? De onde que vem isso? Por que as pessoas falam em desinformação, Raquel? Não é fake news? Não. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. A gente vive num contexto hoje onde, como o título da palestra, né, já autoexplicativo diz para vocês, onde a gente vê um ataque generalizado a todas as instituições que sustentam, né, uma democracia. Em países onde a democracia é especialmente frágil, né, como países da América Latina, que sofreram por muitos anos com grandes ditaduras, e particularmente o Brasil. Então, eu não gosto de usar o termo fake news, embora muitas pessoas usem. Porque quando a gente fala em fake news, a gente está presumindo que notícias são falsas. E, na gênese do conceito de notícia, ele só é notícia se esse fato que está sendo reportado, ele foi apurado.
portanto, ele não poderia ser falso. Não existe, teoricamente, notícia falsa. Por quê? Um jornal, para publicar um conteúdo, ele precisa apurar a veracidade desse conteúdo, não pode sair da cabeça louca das pessoas. Então, embora o termo fake news tenha sido usado por muitas pessoas, e eu chamo a atenção, só um segundinho, particularmente, desculpem, a gente, quando está em casa, tem os problemas, né, do ambiente, mas tem sido muito usado particularmente para criticar a mídia tradicional. E vocês sabem que, embora a mídia tradicional não seja santa, longe disso, a gente ainda não viu uma notícia, pelo menos não no período democrático, completamente inventada, tipo marcianos desceram na Terra, na mídia tradicional. E a mídia hoje, na esfera pública, no que se constitui como esfera pública no Brasil, né, como o nosso sistema democrático, a mídia é parte essencial desse sistema, porque eu preciso informar os cidadãos, né, para que as discussões aconteçam nesse espaço público. Então, eu não gosto muito de fake news por essas duas razões. Primeiro, ela é usada, esse conceito está sendo usado para atacar a mídia e dizer que a gente não pode acreditar em nada do que a mídia tradicional traz. E segundo, para comparar aquilo que a mídia tradicional traz com determinadas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência, tá? Que seriam invenções. Então, o conceito de desinformação, ele foi proposto por essas duas pessoas aí, a Wardle e Derakhshan, num white paper, na verdade é uma proposta que não é exatamente um artigo científico, mas depois foi publicada, dentro do que eles chamam de desordens informativas, que são problemas de informação. E eles vão dizer que dentro desses problemas de informação tem dois que nos interessam muito, que eles chamam de desinformação intencional e não intencional. Essa tradução é minha, porque eu não encontrei uma tradução melhor para disinformation e misinformation. Para quem conhece o inglês, são termos diferentes. Em português não existe essa diferenciação. Então, a desinformação intencional para eles é a disinformation e a não intencional é a misinformation. Mas como assim não intencional, Raquel? Gente, existe uma diferença muito grande entre eu escrever um artigo dizendo que tomar vacina contra o Covid muda o código genético das pessoas, que é uma coisa completamente descabida, sem nenhum tipo de evidência científica, que é construído, portanto, reparem, há uma intencionalidade aqui, não é uma ingenuidade da minha parte ter escrito esse artigo. Eu escrevo ele na intenção de desinformar, que é muito diferente de vocês lerem, por exemplo, uma matéria do Bairrista, que faz uma ironia, que faz uma sátira de um conteúdo real. Então, eu acho que é muito importante a gente diferenciar essas duas coisas, porque há diferença entre o fenômeno que a gente tem hoje no Brasil e a tiazinha lá que recebe, né, no WhatsApp, uma notícia bombástica sobre Covid, se apavora e passa para toda a família. Não é a mesma coisa. E não pode ser a mesma coisa dentro da esfera jurídica também. E é também diferente do conceito de propaganda. Reparem, propaganda não quer dizer necessariamente enganar as pessoas. A gente precisa ter, por exemplo, propaganda eleitoral para que os candidatos se exponham para a população. Se não tiver propaganda, como é que as pessoas vão saber? Que não quer dizer necessariamente que eles mintam o tempo inteiro, embora possa ser que mintam, tá? Mas não quer dizer necessariamente isso. Então, eu não gosto muito dessa ideia de propaganda como sinônimo de desinformação. Então, primeiro, estabelecendo essas questões conceituais de base, vamos falar agora de por que a desinformação nesse momento é uma coisa essencial. Raquel, mas desinformação tem desde que surgiu a humanidade. Sim, verdade. No entanto, quando a gente chega nesse momento, agora, aonde a gente tem mídia social por tudo, onde a gente tem aplicativos, plataformas de mídia social, a desinformação ela deixa de ser um fenômeno pontual e passa a ser um fenômeno massivo. Como assim? Eu lembro quando eu votei nas primeiras eleições da minha vida, quando eu tinha lá 16 anos, que era comum encontrar desinformação. Por exemplo, a gente às vezes chegava na sessão eleitoral e tinha umas bobagens escritas sobre os candidatos em mimeógrafo, gente. Olha a minha velhice. Mimeografado lá no chão e lá espalhado ali e tal. A Justiça Eleitoral recolhia, enfim. Mas era algo numa esfera muito local. O que a gente tem hoje é desinformação num contexto global. Porque a mídia social permite
que eu consiga enviar uma grande quantidade de mensagens para uma grande quantidade de pessoas em várias plataformas diferentes. Que eu consiga me apropriar das características dessas plataformas para fazer com que a minha mensagem desinformativa chegue mais longe, para conseguir convencer melhor as pessoas. Vou dar um exemplo simples para vocês. Quando a gente conversa com as pessoas sobre desinformação no WhatsApp, essa ferramenta demoníaca de desinformação, as pessoas sempre comentam coisas do tipo: essa é uma história real. Eu recebi aqui da minha amiga fulana no WhatsApp uma coisa terrível. Eu recebi aqui que é mentira esse negócio, que as UTIs estão cheias de gente doente de Covid. Olha aqui, ela falou que um amigo que ela recebeu de uma pessoa lá, que é amigo de alguém, que é médico, que é tudo mentira, é tudo enganação. Olha como que essa pessoa articula o que ela está me dizendo, que ela recebeu de uma amiga. Faz toda a diferença. Porque na sequência seguinte, a fala dela é: a fulana não ia mentir para mim, né? Então, o fato de eu usar uma tecnologia que vai usar outras pessoas para espalhar um conteúdo tem um impacto diferente em quem recebe. Torna mais fácil legitimar esse tipo de conteúdo. Além disso, a gente tem plataformas onde a gente tem autoridades, né? Autoridades políticas, autoridades religiosas, autoridades institucionais, enfim. E essas pessoas nessas plataformas também acabam legitimando desinformação, e essa legitimação se dá pela própria posição da pessoa. Porque não é um qualquer que está dando essa informação, é uma pessoa que é responsável por alguma coisa que dá para ela credibilidade. Então, isso também é uma questão especial da mídia social. Tem uma grande influência na opinião pública, e a mídia social depende muito das pessoas compartilharem a mensagem. Não basta eu querer, eu preciso convencer as pessoas a passar adiante. Tem um conceito que eu gosto muito, que explica essas características dinâmicas, né, desses públicos, que é o conceito de públicos em rede, da Dana Boyd, de um artigo dela de 2010, que fala justamente dessas características gerais que a gente pode pensar. Persistência, o conteúdo que é publicado fica. É muito difícil qualquer plataforma conseguir, uma vez publicado um conteúdo, apagar ele completamente. Reprodutibilidade, é fácil reproduzir esse tipo de conteúdo, é só curtir, é só compartilhar, é só clicar num botãozinho. Ele é buscável, outras pessoas podem encontrar, e ele rapidamente escala. Então, ele viraliza. Bem, quais são os tipos de desinformação? Tem vários, eu vou aqui apontar os dois principais para vocês, que eu acho que é bem importante. Esse aqui é o tipo de informação enganosa. Tá? O que é uma informação enganosa? Eu pego uma coisa real, que existe, e eu torço ela para dar um enquadramento enganoso. Então, se vocês estão acompanhando, por exemplo, os incêndios, né, nos biomas brasileiros, vocês devem saber que uma das técnicas de apagar fogo é com fogo, né? Então, uma dos conteúdos que eu peguei aqui era esse vídeo, né, que mostrava as pessoas de CMBio usando essa técnica para tentar apagar o fogo no Pantanal, e dizia, a manchete do início do vídeo era: brigadistas colocam fogo no Pantanal para prejudicar Bolsonaro, com essa legenda aí: quem é para apagar, ateia fogo, bom dia. O vídeo era real, a cena era real, o enquadramento é falso. Eles não estavam ateando fogo ao Pantanal, eles estavam tentando fazer com que o Pantanal parasse de pegar fogo. Que é diferente, por exemplo, desse outro tipo de desinformação aqui, que era fabricada. Isso aqui rolou muito no Facebook, dizia que 166 pessoas estão agora tentando salvar o Pantanal, o exército tem 336 mil soldados, Bolsonaro não mandou ninguém. Errado, Bolsonaro mandou, mas não mandou 336 mil pessoas. Mas era uma informação fabricada, ela não tinha nenhum tipo de veracidade, porque efetivamente o exército estava lá. Então, a diferença aqui é que eu tenho um conteúdo real, um conteúdo verdadeiro, que eu torço para dar um enquadramento falso, e aqui eu tenho uma coisa inventada, uma coisa que não tem âncora na realidade. Então, eu acho que esses dois tipos, eles são eficientes para a gente pensar como a desinformação pode ser diferente, para a gente entender como ela circula. Bom, aí a gente tem o seguinte quadro. Hoje, em conversações na mídia social, que vem desde as eleições para uma série de questões, a gente tem um fenômeno chamado polarização. O que é a polarização? Vocês já devem ter ouvido falar. As pessoas tendem a falar
com pessoas que concordam com o que elas pensam. Porque ninguém quer briga, ninguém quer ficar se estressando, a gente quer ficar feliz na mídia social. E a mídia social tem algoritmos, que são ferramentas que mostram conteúdo para vocês, que também quer que vocês fiquem felizes, porque quer que vocês fiquem ali o maior tempo possível para ganhar grana, para lucrar. Bem, considerando que eu tenho interações negativas com determinados tipos de conteúdo, com gente que eu não gosto, me irritei nas eleições com as pessoas, eu vou lá e vou deletando as pessoas. Ao mesmo tempo que eu vou deletando ou mutando as pessoas, o algoritmo vai me mostrando mais e mais conteúdo com o qual eu interajo positivamente. O que isso vai fazendo? Isso vai gerando uma nuvem de pessoas onde eu estou dentro que concorda comigo e aonde é só conteúdo que concorda com os meus vieses circula. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí do lado, é basicamente como se eu tivesse dois times de futebol, Grêmio e Inter, por exemplo, aonde o pessoal que torce para o Grêmio só circula conteúdo que diz que o Grêmio é o máximo. O pessoal que torce para o Inter só circula conteúdo que diz que o Inter é o máximo. E no meio, onde eu teria as pontes de discussão, onde se constitui principalmente a esfera pública, não circula nada, ou quase nada. Então, é uma consequência da ação das pessoas e das affordances, das características da mídia social. O problema é que quando eu vou expondo às pessoas só conteúdo que elas concordam, elas tendem a ficar cada vez mais extremizadas naquele conteúdo, porque nunca há discordância. Então, elas tendem a achar, por exemplo, que a Terra é plana mesmo. Porque, olha só, cada vez que eu entro aqui no YouTube, aparece conteúdo dizendo para mim que a Terra é plana. Olha quantos vídeos bem feitos, quantas pessoas concordam com isso. Obviamente, a Terra é plana. Então, eu vou gerando uma câmara de eco que só repete aquilo que eu acredito e me extremiza numa posição. Eu vou enlouquecendo na minha posição do terraplanismo. E isso faz com que conteúdos que desmintam aquilo que eu penso, por exemplo, fact-checking, não circulem, porque ele não consegue entrar no grupo. O grupo filtra ele na borda e ele não entra. E aí a gente tem um outro fenômeno muito interessante, que é a estratégia de circular conteúdo falso ou conteúdo enganoso, dizendo que ele é apenas uma outra interpretação da realidade. Que ele não é exatamente falso, ele é apenas uma outra visão. Então, essas são estratégias que vão atuando no modo como as pessoas recebem informação. A gente tem muita ação de fazenda de robôs também, tá? Não são só pessoas, não são só algoritmos, também tem robôs. Mas o que eu acho que é mais grave é que tem autoridades, tá? E eu vou explicar isso daí daqui a pouco. Bom, nos contextos políticos, então a gente estuda desinformação, sei lá, desde 2017, eu acho, 2016. O que a gente descobriu? Que, obviamente, nos contextos políticos, a desinformação acaba se tornando muito mais central nos grupos que discutem política, e os veículos de mídia vão ficando cada vez mais na borda, eles só circulam se a narrativa deles concorda com aquilo que o grupo já acredita, senão eles não entram. Então, aqui vocês têm mapas de discussões sobre as eleições. As bolinhas vermelhas são contas que a gente chama de hiperpartidárias, tá? O que a gente está chamando de contas hiperpartidárias são de veículos que tentam parecer ser jornalismo, tipo a Folha da Raquel. Só que quando eu coloco a matéria ali, ela, primeiro, ela é super partidária, ela não tem a técnica jornalística, ela não vai ter nenhum tipo de fonte, e quase sempre esse conteúdo é anônimo. Então, vocês sabem que a Constituição brasileira veda o anonimato, né, especialmente nesse tipo de manifestação que pode ser danosa. Bem, então esse tipo de conteúdo, ele acaba se tornando mais central nesses grupos, porque ele legitima a narrativa que já tem lá, do que os veículos de mídia, que vão sendo empurrados para o meio. E aí vocês vão tendo esse tipo de narrativa, que a mídia mente, não leia a mídia, leia este outro veículo aqui, que é a Folha da Raquel, que é o que vai trazer para vocês a verdade sobre a Terra plana. Então é esse tipo de questão que vai gerando disputas em torno da realidade, que vai afastando as pessoas. E eu vou dizer assim, ó, coisas que me impressionam muito, especialmente no Brasil, são narrativas, por exemplo, sobre a urna eletrônica, e como a urna eletrônica que tinha sido fabricada na Venezuela, tinha sido hackeada pela China, ela não tinha nenhum tipo de confiabilidade, por isso não adianta as pessoas irem votar, porque se elas forem colocar qualquer número na urna, a urna já está programada para o vencedor X. E esse tipo de conteúdo circula muito, muito.
E é muito impressionante, assim, porque é um serviço à democracia, coloca o ato de votar em dúvida, coloca as pessoas já começam a se manifestar de maneira contrária, votar, não vou votar mesmo, porque essa eleição está comprada. E sempre tem uma narrativa que legitima isso, isso tem circulado de uma maneira absurda desde 2017. Assim, vocês não têm noção de como a desinformação circula e a gravidade desse fenômeno. Bem, aí a gente chegou a um conceito de campanha desinformativa. O que é a campanha desinformativa? Então, hoje no Brasil, a desinformação não é feita, como eu falei, pelas tias que fofoqueiam uma coisa que receberam no WhatsApp, pelas pessoas que recebem um ou outro conteúdo no Twitter e repassam. Ela é feita por exércitos que servem a determinados interesses, provavelmente econômicos, certo? Onde vocês vão ver, por exemplo, que um determinado conteúdo desinformativo, ele aparece igual no WhatsApp, no Twitter, no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Ele vai ter muita narrativa de teoria da conspiração, de não acredite em ninguém, só em mim. Todo mundo está querendo te enganar. Ele é legitimado por conteúdos opinativos subsequentes. Por exemplo, no WhatsApp a gente observava que muitas teorias da conspiração que circulavam vinham sempre com uma fala da pessoa que inicialmente repassou dizendo, não sei vocês, mas eu acredito. 2 pontos, a desinformação. E são também campanhas que usam estratégias de difusão, de automatização, call to action, para quem estuda marketing, são estratégias que tu usa para mobilizar as pessoas. Então, é muita hashtag, muito urgente em letras garrafais, espalhe para todos os seus amigos, não perca. Então, esse tipo de conteúdo, ele mobiliza as pessoas, porque as pessoas ficam apavoradas e acham que é urgente repassar isso. E o objetivo é esse. E onde a gente vai ter também estratégias de legitimação bem específicas. Bem, aqui eu tenho um exemplo, só para mostrar para vocês da importância das autoridades. As autoridades, elas vão gerar cascatas de desinformação. Então, geralmente, quando eu tenho uma desinformação, por exemplo, no Twitter, que é um espaço mais público, o que eu quero dizer com espaço mais público? É um lugar onde, em princípio, vocês entram e todo mundo vê o conteúdo de vocês e o conteúdo de todo mundo é visto, a menos que vocês coloquem a conta de vocês como inteiramente privada. E o Twitter, ele também é importante porque ele tem muitas pessoas, muitas autoridades reais, por exemplo, o Papa está no Twitter, presidentes e etc. Então, ela é uma ferramenta, veículos midiáticos também, né? É uma ferramenta que tem uma certa legitimação nesse sentido. E, normalmente, o que a gente observa no Twitter é que tu tem redes de bots que ficam espalhando uma desinformação entre eles. Até que tem uma autoridade aqui, um político, provavelmente, que vê essa desinformação e, repassa. Quando esse cara repassa, é como se ele estivesse fazendo uma lavagem da desinformação, porque ela não é mais de uma rede de desconhecidos. Ela é a desinformação que foi publicada pelo fulano. E, portanto, no momento em que isso acontece, ela viraliza. Porque não é mais uma desinformação, como eu disse, de ninguém. Ela vem de uma pessoa que é reconhecida na sociedade, que tem uma autoridade, seja pelo cargo que ocupa, seja pelo seu conhecimento. E isso tem um efeito muito ruim nos discursos que vão sendo espalhados. Bom, aí eu trouxe para vocês como exemplo principal para a gente discutir Covid. Raquel, por que tu não trouxe eleições? Porque eu acho que Covid hoje é a coisa mais grave que a gente tem acontecendo no Brasil e aquela que a gente precisa se preocupar e nunca mais deixar acontecer de novo. E eu acho que é um exemplo muito importante, a gente está monitorando e tem trabalhado direto com Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Eu só vou apresentar Facebook, Twitter e WhatsApp hoje. Com coleta e análise de dados, tá? Os nossos métodos são métodos mistos, a gente coleta dados das APIs, das ferramentas, e a gente analisa qualitativamente, quantitativamente, né? A gente analisa essas conversações. Então, eu trouxe aqui alguns resultados para discutir com vocês sobre essa questão do Covid. Então, inicialmente, o Twitter, que tem a API mais aberta, é uma das ferramentas que mais nos chama a atenção. Primeira coisa que a gente descobriu desde que a gente começou esse estudo. A desinformação sobre Covid-19 no Brasil, ela é apresentada para as pessoas com enquadramento político. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não vão falar do Covid como um problema de saúde pública. Elas vão falar do Covid como um problema político. Ou seja, se eu sou partidária de A, eu uso máscara. Se eu sou partidária de B, eu não uso. Independe se máscara funciona ou não. O negócio é o seguinte, o A disse que não tem que usar máscara, o B diz que tem que usar.
Então, eu tiro da esfera da discussão de um discurso mais unificado sobre a saúde pública, sobre o que se sabe de ciência, e torno esse discurso um discurso de times. Se eu torço para A, eu faço isso. Se eu torço para B, eu faço aquilo. Essa desinformação, desde março, ela é propagada pelas mesmas redes que propagavam desinformação política. Não estamos falando aqui de coisas novas, estamos falando de desinformação sobre Covid, usar a mesma autoestrada que já existia em 2018, os mesmos grupos envolvidos, estratégia de fritar adversários, especialmente da presidência da República, detratores, campanhas que vão tentar influenciar a opinião pública, já vou mostrar para vocês como, tá? E que se baseiam muito na questão da polarização desse discurso. Eu acho que uma das coisas mais importantes que vocês podem ver aqui, esse aqui pegou o início da discussão, aqui esse exemplo que eu trouxe, as bolinhas são as contas e as conexões são as contas se citando, tá? Então, quando as contas se citam no Twitter, significa um retweet, é o mesmo tweet que está navegando naquele grupo. Então, vocês estão vendo aqui, lá no início, que eu tenho dois grupinhos, um verdinho e um vermelhinho. O vermelhinho é a desinformação. O que a gente estava olhando aqui é a apresentação, reparem no que eu vou falar, a apresentação da hidroxicloroquina como cura para o coronavírus. Não estamos falando de estudos que estão avaliando a possibilidade da cloroquina na época ser trabalhada como uma possível profilaxia, mas como cura. Tipo, tomou cloroquina, cara, está curado do coronavírus, nem te preocupa. Então, ela começa discreta, né? Com alguns nós envolvidos, e ao pouco tempo depois ela explode. Vocês estão vendo aqui embaixo, né? Que essa conversação se espalha, porque a quantidade de autoridades que se envolvem nessa conversa é muito maior. E vejam que a rede que mais cresce é a rede vermelha, que é a rede da desinformação. Então, a gente tem aí uma disputa, né, de autoridade de saúde, dizendo para as pessoas não saiam correndo que nem loucos para comprar cloroquina, porque a gente não sabe ainda, e das pessoas que estão dizendo, não, gente, cloroquina é a cura, compra e toma todo dia. Bem, o que a gente descobriu mais? Essa rede aqui representa links, que são as bolinhas azuis, e pessoas, né, contas, que são as bolinhas vermelhas. Então, isso aqui também é a conversação, tá, sobre algum tipo de desinformação, acho que é a cloroquina ainda. Reparem primeiro a polarização. Vocês estão vendo que eu tenho um grupo em cima e um grupo embaixo, né? E que eu tenho quase nada no meio. Toda vez que a gente coleta conteúdo desinformativo, porque ele tem um enquadramento político, ele tende a ter esse formato. Gente, isso é uma coisa assim, eu trabalho com redes há 1000 anos, e eu nunca vi tantas polarizações como a gente vê agora. Isso não é comum. E geralmente eu tenho vários grupos envolvidos. No Brasil, hoje é sempre 2. São os grupos que a gente costuma caracterizar como pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro. Geralmente a desinformação é esse formato. Onde circula desinformação, não circula fact-checking. A polarização vai vender informação como uma alternativa aos fatos. E eu vou ter estratégias discursivas de legitimação voltadas à criação de narrativas. Como assim criação de narrativas, Raquel? Eu conto historinhas para as pessoas sobre aquilo que eu acredito. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês na sequência, para vocês entenderem essa ideia da narrativa. Eu uso racionalização. Um exemplo da racionalização sobre a vacina do Covid é ótimo. É o seguinte tweet. Se a vacina funciona e eu não tomar a vacina, eu não estou prejudicando ninguém, porque se a vacina funciona e eu não tomar, está tudo bem. Então, o que acontece? É uma racionalização que, obviamente, não tem muita sustentação, porque nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Ela só funciona se todo mundo tomar. Se só 1% das pessoas tomarem, as outras vão continuar ficando doentes, certo? Então, vocês vão ver, assim, estratégias de racionalização, de conclusões, construir historinhas onde eu tenho esse enquadramento do bem versus o mal, do meu time versus o teu time. E no Twitter, por ser uma ferramenta mais pública, tem muito mais conteúdo enganoso, que é muito mais difícil de desmentir, do que conteúdo completamente fabricado. Conteúdo enganoso é difícil de desmentir, gente, porque ele parece assim, ele é vendido como uma outra interpretação. Ele não é vendido como falso. Como loucura, entende? Como uma teoria da conspiração. Então, vocês vão ver que teoria da conspiração circula muito menos. Bom, o exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que é um exemplo super recente, a gente analisou nos últimos meses
que estava sendo falado sobre vacina e Covid. E, obviamente, o que a gente tem aqui, esse aqui é um mapinha dos conceitos mais usados para descrever a vacina no grupo da desinformação. Então, a gente foi lá, pegou todos os tweets que falavam sobre vacina e Covid, olhou todos aqueles que foram desmentidos por fact-checking, separou e montou uma rede dos conceitos principais que têm relação direta com a desinformação. Então, qual é o discurso da desinformação? Que eu tenho uma vacina, que é chinesa, eu tenho Bolsonaro e Dória, eu tenho obrigatoriedade, eu tenho coronavírus, e aí eu tenho os outros conceitos ao redor que vão variar entre STF. STF é uma das instituições mais atacadas, né, por desinformação. Ciência, onde eu não confio na ciência. Cloroquina, então eu tenho cloroquina, não preciso de vacina. E a principal construção aqui é que a vacina era chinesa e, portanto, ela não poderia ser tomada, porque a China é comunista, e a China criou o vírus, e a China criou microchips para transformar todas as pessoas em zumbis e etc. Bom, e aqui eu trouxe também um tweet que diz o seguinte: não há registro histórico de pandemia de um novo vírus que termina com vacina, exclamação. Isso só acontece com a imunidade de rebanho, independente da vacina. Esta precisa ser muito bem testada e segura para prevenir um surto. Leia o que dizem cientistas. Esse tweet ele foi feito por uma autoridade vinculada ao Ministério da Saúde, que eu não vou falar aqui quem foi, e que recebeu quase 2.000 retweets nas primeiras 24 horas. Eu tenho uma autoridade do Ministério da Saúde dizendo que nós jamais controlamos pandemias com vacina. Vocês conhecem pólio? Pois é, a pólio, ela só não existe hoje porque as pessoas são vacinadas. Vocês conhecem sarampo? Sarampo só não existe hoje. Quer dizer, existe porque a cobertura vacinal está caindo absurdamente, mas o sarampo foi uma doença erradicada do Brasil, que retornou. Pólio foi uma doença erradicada do Brasil que tem risco de retornar. Não sei vocês aqui, mas quase todas as crianças têm uma marquinha de vacina no braço, que é a vacina BCG, que é contra tuberculose, e outras doenças, que também é obrigatória no Brasil, que também combate uma epidemia. Então, não só uma imprecisão muito grande nesse tweet, que é usado para justificar por que as pessoas não têm que tomar vacina do Covid, ele é usado para isso, como ele não tem nenhum tipo de fundamento prático. Então, é um negócio muito absurdo a gente viver num mundo onde a gente tem uma autoridade vinculada ao Ministério da Saúde, vindo a público, dizer para as pessoas uma barbaridade dessa. É óbvio que as pessoas, o público em geral, não vai saber tudo que existe para saber sobre vacina. Então, há uma crença muito grande vinculada a essas pessoas. E é uma irresponsabilidade tremenda, um serviço à sociedade, esse tipo de coisa, porque atinge não só a vacina do Covid, mas todas as campanhas de vacinação que são feitas no Brasil hoje. O que isso gera? Se você acredita que uma pessoa sem vacina pode fazer mal a uma pessoa com vacina, então você não acredita em vacinas. Racionalização é uma outra estratégia discursiva. Reparem que a minha estratégia aqui é a narrativa. Eu estou contando uma historinha para as pessoas sobre por que a vacina não funciona e estou usando a minha autoridade para dizer para elas que eu estou certo. Aqui eu estou usando uma racionalização. Parece que é lógico o negócio, né? Mas não é. Essa desinformação, aqui tinha uma pesquisa que foi feita com as pessoas sobre elas tomarem vacina para Covid, no Mato Grosso do Sul. E o não estava ganhando com 52%. As pessoas não queriam se vacinar porque elas tinham preocupações quanto à origem da vacina. Tem essa outra pesquisa que perguntava para as pessoas qual era a vacina que eles preferiam tomar. A vacina dos Estados Unidos, da Europa, da China, da Rússia, não sabe. A vacina dos Estados Unidos. Mas como assim? A origem da vacina? Que sentido faz isso? Gente, a vacina que nós temos hoje, que é a vacina que o governo está investindo, que é a vacina de Oxford, como a maior parte das vacinas que são feitas, elas têm insumos farmacêuticos da China. Assim como a fábrica da vacina de Oxford fica na China. Então, reparem que são coisas que não fazem sentido, mas que vão falar para um discurso conspiratório de que a vacina é chinesa e que a China criou a pandemia, que a China está tentando fazer com que as pessoas fiquem todas, que se implante microchips,
que o DNA das pessoas seja modificado, porque a vacina é baseada em RNA, não é, tá? Só as que são baseadas em RNA são as da Moderna e a da Pfizer, que é uma tecnologia mais moderna, enfim. Se criam narrativas absurdas e as pessoas vão legitimando porque elas falam para um conjunto de sentidos que as pessoas já tinham antes. Tá? Prometo que não vou incomodar muito, já está bem no final do meu tempo. Falar rapidinho de Facebook e WhatsApp. Então, o Facebook aqui também vocês estão vendo o mesmo formato polarizado, tá? Aqui são páginas e grupos, que são coisas diferentes. Aqui a gente estava estudando também conteúdo relacionado à hidroxicloroquina, então aqueles que eram partidários ao uso da hidroxicloroquina como cura, e aqueles que eram contrários. A gente tem uma polarização muito grande também, tá? E maior centralidade de veículos hiperpartidários. E reparem que curioso, os grupos que são mais privados no Facebook tendem a circular mais conteúdo falso do que enganoso. Então, uma das coisas que a gente tem observado é que quanto mais privada a rede, mais conteúdo completamente falso circula. Quanto mais pública, mais o conteúdo vai adquirindo esse formato de ser enganoso. Ele é baseado em coisas verdadeiras, mas eu torço ou só apresento uma parte dos fatos para convencer vocês de como eu estou certo. Esse também é um artigo que, inclusive, a Carolina fez parte. E aqui eu trouxe um outro exemplo, que inclusive já falei na UFSM, sobre a questão do meio ambiente, né, sobre as queimadas do Pantanal, a mesma coisa, tá? As queimadas do Pantanal são construídas como um discurso político, como um enquadramento político. O conteúdo que circula num grupo não circula do outro, tem grande importância às autoridades. Eu uso muito sensacionalismo, muito essa sensação de urgência, do urgente, veja aqui muita multimodalidade, conteúdo com vídeo, com imagem. E no WhatsApp também, a mesma coisa, alinhamento político, tá? E as campanhas desinformativas, o WhatsApp a gente estudou mais no início, agora a gente não está olhando muito, mas eles estão muito... O que a gente descobriu é que estava muito relacionado à desinformação como uma arma política de enfrentamento de crises do governo. Então, se o governo tinha crise, aparecia desinformação no WhatsApp. E um fato que nos chamou muita atenção, por exemplo, foi a demissão do Mandetta. O Mandetta era um ministro da Saúde, né? E aqui vocês têm a quantidade de desinformação que aparece sobre o Mandetta nos grupos do WhatsApp, e ela aparece quando começa a haver discordância, quando começa aquela crise do governo entre o Bolsonaro e o Mandetta, e explode a desinformação em cima do Mandetta. Gente, a mesma coisa com o Moro. Quando começa a haver discordância ali, explode desinformação sobre o Moro. Os tópicos mais usados da desinformação no WhatsApp eram tópicos relacionados à economia, aos governos, ao governo brasileiro, né, a distanciamento social, muita coisa falando da China. Vejam que esse discurso do comunismo, China, ele constitui meio que um pano de fundo em cima do qual todo o discurso desinformativo é baseado. Então, quando eu publico uma coisa que faz essa referência em outra ferramenta, as pessoas lembram desse contexto que já está estabelecido, que vai sendo reforçado cada vez mais. Então, aqui está traduzido para o inglês, tá? Porque esse artigo ele não está aqui no Brasil, ele está para ser publicado fora, mas basicamente ele diz que os bandidos comunistas, pilantras, Maia, Alcolumbre, Toffoli e Dória, né, que eram as principais, geralmente são eles que estão no centro da desinformação no Brasil, tá? E o STF, os ministros do STF pessoalmente aparecem bastante, aqui é o Toffoli, mas já apareceram os outros também. Estão coordenando um plano macabro para derrubar o nosso presidente hoje. Eles estão pegando vantagem da crise do coronavírus, que está sendo manipulada pela mídia comunista, a mídia sempre comunista, né? Globo, Trash, CNN, Band, para causar caos social e culpar o presidente. O presidente Bolsonaro precisa declarar estado de sítio imediatamente para salvar a nação do caos econômico. Eles querem transformar o Brasil numa nova e 1000 vezes pior Venezuela. O grau do estado de sítio não depende da aprovação do maldito Congresso ou da Suprema Corte. É uma prerrogativa exclusiva do presidente, do poder do presidente.
Então, vejam como eu vou distorcendo e eu vou atingindo o legislativo, vou atingindo o STF, vou atingindo o judiciário. Então, sistematicamente, todas as instituições democráticas são atingidas pelos processos informativos que a gente tem hoje, são campanhas, como eu falei, veja organização para bater com as crises políticas, e vão acarretar num discurso que as pessoas vão ressoando, entendeu? Daqui a um pouco tu vai lá e colocar o STF está julgando o negócio que vai prejudicar não sei quem, e a pessoa lembra lá, pô, mas eu recebi no WhatsApp uma notícia que dizia que o STF estava tentando sacanear o Brasil, né? O que era mesmo? Então, ressoa. Vai construindo e vai reconstruindo conceitos que ressoam nas pessoas. E um poder no governo, que o Moro, na verdade, era um agente da China, inclusive tem foto dele, com pessoas orientais, onde se afirma que o Moro era chinês, né, na verdade, e as pessoas vão legitimando isso vai desconstruindo as crises, vai desconstruindo as pessoas, enfim, vai desconstruindo tudo aquilo que a gente sabe hoje sobre o Brasil. Então, assim, ó, de um modo geral, o que a gente observa que eu acho que é o mais importante pensar hoje? Que há um enquadramento político da desinformação e essa é a principal estratégia para criar espaço de legitimação desse discurso. Então, o incêndio no Pantanal é fake, pois estão tentando prejudicar o Bolsonaro, ou porque estão tentando prejudicar o governo. A vacina é fake porque é o Dória que está lá tentando bater no Bolsonaro. Vejam, eu vou pegando todas as temáticas da esfera pública e vou enquadrando elas da mesma maneira. Ou vocês torcem para o Inter ou vocês torcem para o Grêmio. E isso é altamente danoso, certo? Porque não permite o diálogo, não permite, as pessoas se extremizam, é um negócio que vai enlouquecendo e que é cada vez mais difícil que as instituições consigam combater depois. E eu acho que isso é bastante sério e bastante importante da gente pensar. Para mim, hoje é o tema mais premente que a gente tem para discutir. Lá em março, eu já dizia para as pessoas que o grande problema da saúde pública não seria ter a vacina para o coronavírus, seria convencer as pessoas que podem tomar a vacina. Então, isso vai ser um problema seríssimo, eu não vejo esse tipo de convencimento acontecendo no curto espaço de tempo, porque as pessoas estão tão expostas a essa desinformação que elas não conseguem mais legitimar outro tipo de conteúdo, elas simplesmente acham que aquilo é aquilo mesmo e nada mais importa, porque o resto é tudo uma mentira. Então, vai criando uma alienação muito perigosa da nossa sociedade. Bem, então, assim, eu me estendi um pouquinho mais do que eu pensava, mas eu me atrasou um pouquinho para começar. Esse é o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, a gente tem esse site aí onde a gente divulga, ele está um pouquinho desatualizado, porque eu não tive tempo de colocar o material que o pessoal mandou, mas onde a gente divulga o que a gente está fazendo, as pesquisas que estão sendo feitas. E eu gostaria aqui hoje de estar apresentando uma outra coisa para vocês, né, uma coisa mais legal, mais positiva, mas infelizmente a realidade que a gente tem hoje, que as pesquisas mostram, são essas. Assim, a gente está nesse momento onde a gente só tem polarização, onde a gente só tem radicalização, e eu só queria comentar com vocês que esses processos são extremamente semelhantes aos processos usados, por exemplo, pelo UEL para radicalizar os europeus que iam participar das guerras, né, no Oriente Médio. Então a gente sempre se pergunta, mas como assim um gurizinho de 20 anos da Alemanha se convenceu a se converter para o islamismo e lutar a guerra que não é dele? É essa estratégia. Tu aliena e tu alimenta aquela pessoa só com a palavra verdadeira, que é aquela palavra que meu grupo diz. E isso faz com que a pessoa mesma já comece a filtrar tudo aquilo que não condiz com esse discurso. Então isso é muito perigoso. Isso foi descrito por vários autores. E se a gente não começar a pensar sobre isso, acho que a gente vai ter efeitos muito ruins na nossa democracia. Então é isso, obrigada, desculpem me estender. Raquel, eu te agradeço pela excelente exposição, né? E queria te dizer que legal foi. Talvez não tenha sido a mais agradável possível. Muito antes pelo contrário. Um tanto inquietante, infelizmente, para não dizer coisa pior no sentido bom, por óbvio, né? Mas preocupante, né?
para não dizer preocupante, extremamente preocupante, realmente, porque esse cenário é extremamente preocupante, né? Um cenário de forte e como tu bem refere, de forte produção de discurso, mas por um viés extremamente político, né, e de buscar essa polarização realmente sempre. Acho que um dos grandes exemplos, talvez seja algo que falasse, que é a facilidade com que todos se tornaram, e vão se tornando, os que não eram, né, comunistas nessa narrativa. Né? É uma parte da sociedade que tem crescido extremamente nos últimos tempos, né? Assim, os comunistas. Né? Eu não sei como é que não dominaram o mundo ainda, porque é tanta gente virando comunista, tanta imprensa virando comunista, todo mundo é comunista. O The Economist é comunista. Né? É impressionante. O que mostra bem uma narrativa totalmente desinformativa, um conteúdo muito forte, ideológico, né, político-ideológico, para tentar desarticular questões que são importantes. Deixa eu ver, não vamos estender muito por agora. Se der, eu faço umas perguntas depois. Nós temos uma pergunta no chat. Não sei se tu quer ler, se tu prefere que eu leia, tu fica à vontade. Não, eu posso ler a pergunta da Manuela, né? Desinformação, os maiores debates que convivemos diariamente, meu anseio se parte, em como você imagina adentrar esse debate dentro do espaço de disseminação de desinformação desses grupos polarizados? Qual a estratégia de convencimento para auxiliar as pessoas a sair da alienação? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, a gente tem que tentar trabalhar com isso. Falta financiamento, como falta para todas as ciências humanas e sociais, né? Então, se a gente está com essa coisinha, ou com essa etiqueta hoje, a gente não consegue obter financiamento, mas o que eu posso dizer para vocês? É possível, sim. A gente precisa ter uma estratégia conjunta dos órgãos públicos de desmentir ativamente a desinformação. Então, isso é uma coisa que a gente não vê. Vocês veem, assim, que instituições que são frequentemente atacadas, universidades, pesquisadores, elementos do judiciário, a própria OAB. A OAB também está sempre no meio da desinformação, é comunistérrima, o STF é comunistíssimo. Assim, é todo mundo. Essas narrativas, o que elas vão fazer? Elas precisam ser desmentidas. Se não são desmentidas, as pessoas vão se radicalizando. Só que a gente não tem, dentro do debate público, um investimento em se criar um discurso que vá contrapor o discurso desinformativo. Por exemplo, o que vocês estão vendo hoje de discurso que esclareça as pessoas sobre vacina? Não tem. Né? Então é fácil comprar a ideia de que vacina é uma disputa política, na verdade. Não, a vacina não importa, o que importa é apoiar A ou B. Então, como a gente não consegue ter dentro das nossas instituições democráticas um papel informativo do grande público de combater a desinformação, e ela não vem só pelo combate das instituições, mas ela vem por estratégias que devam ser semelhantes às estratégias da desinformação. Eu preciso ter pessoas, eu preciso chegar em nós que são importantes, que vão dizer, isso aqui é mentira. Mas vocês vão ver que as pessoas que sabem que é mentira quase sempre se calam para evitar o conflito. Então a gente precisa disso. A gente precisa cobrar a responsabilidade das plataformas, porque elas ganham dinheiro com isso. Então não se enganem. Facebook, Twitter, Instagram, lucro, aliás, os três são da mesma empresa, né? O WhatsApp, Instagram e Facebook são da mesma empresa, lucra com isso, e precisa ter responsabilidade, né? E hoje o Facebook está experimentando uma maneira de, quando tu tem um conteúdo que ele é flagueado como falso, aparece embaixo um link dizendo este conteúdo é falso. Isso reduz um pouquinho a possibilidade de compartilhar, porque as pessoas não gostam de aparecer como desinformadas para as outras. Elas gostam de mostrar que elas sabem de tudo. Então, desencoraje. Eu acho essa uma estratégia mais importante, talvez mais interessante do que outras, mas a questão é que só essas ferramentas sabem os núcleos onde a desinformação circula. Então, só eles conseguem desmentir nesse espaço. E a gente não tem hoje no Brasil nenhum tipo de responsabilização, né, dessas ferramentas. Além disso, a gente precisa investir em letramento digital. Reparem que as pessoas, quando falam sobre receber uma coisa no WhatsApp, elas dizem frases como: bah, tu viu que horror tal notícia?
Não vi. Onde que tu viu isso? Deu no Facebook. Deu no WhatsApp. Como se essas ferramentas fossem o equivalente a um telejornal. Gente, não é. Um telejornal que vai lá e coloca uma desinformação pode ser responsabilizado. Uma desinformação rolando no WhatsApp, tudo responsabiliza quem? Então, é por isso que a dificuldade de rastrear isso, a dificuldade de controlar, torna muito fácil que isso seja usado para fins políticos, para fins de benefício de meia dúzia. E aqui eu dei alguns exemplos para vocês que são pontuais, talvez mais vinculados, porque hoje é o mais frequente essa questão pró e anti-Bolsonaro, mas a gente, durante as eleições, tinha desinformação na esquerda, tinha desinformação no centro, é que hoje não tem mais, hoje a polarização é pró e anti, só isso. O resto é todo mundo comunista, e é uma coisa absurda, assim, tem gente do PP no comunismo, do DEM, o Maia é comunista, que quem estudou a história dos partidos políticos vai saber que isso é um descalabro, né? Não faz sentido algum a gente estar falando dessas questões, mas as pessoas não sabem isso no dia a dia, então não é fácil pintar esse planeta para elas. Gente, se eu contar para vocês que uma das desinformações que eu encontrei no WhatsApp era que a China estava cavando um buraco para chegar na Amazônia, para dominar a Amazônia, as pessoas estavam compartilhando isso, vocês vão ficar chocados, mas esse é o tipo de coisa que consegue ser compartilhado porque as pessoas compram a narrativa. Imaginem a China fazer um buraco para chegar na Amazônia. É isso. Então, eu acho que tem muitas estratégias, muitas coisas que a gente precisa trabalhar, e acho que o fundamental é o diálogo. Você precisa abrir um espaço de diálogo. Um espaço de diálogo político verdadeiro, certo? Porque aqui a gente não está falando, aqui é só silenciamento. Ou tu concorda comigo, ou tu é um desinformado, abestado, sei lá. Não existe esse espaço do centro do diálogo, né, que a gente já teve em outros momentos. Fiquem à vontade para os questionamentos, todos. Eu não gosto de monopolizar nunca e ser o mediador que fica 1 hora perguntando. Né, então, à vontade, senão eu... Vamos lá. Temos outra pergunta. Sobre o populismo, né, da Bruna. Na política, são os populistas que exploram essas mídias sociais com a finalidade de solapar os elementos básicos da democracia liberal. Sim. Queria saber se a senhora concorda com essas ideias. Que falasse um pouco como essas mídias podem corroborar com a seção e manutenção das democracias liberais. Então, as mesmas características que fazem com que mídia social dê voz para minorias que eram que tinham um espaço bastante restrito nas nossas democracias, as nossas democracias, elas tinham uma semelhança. Eu sei que a gente estuda lá em história, né, do direito, enfim, as democracias gregas, meus alunos adoram os gregos, então toda hora eles começam, porque os gregos... Então, vocês sabem que a democracia grega, que é o nosso modelo mais clássico, era uma democracia extremamente limitadora. Quem participava da esfera pública eram apenas os cidadãos, que era 1% da população efetiva das cidades-estados, né? Mulheres, escravos, quem não tinha posses, enfim, não participava. A mídia social, ela abre um espaço para que outras vozes que antes não tinham espaço nas nossas democracias passem a ter. Então, que a gente começa a ter discussões que antes não se tinham, a gente começa a ter espaço para outras ideias surgirem. Essas mesmas características são aquelas que permitem o paradoxo da intolerância, por exemplo, que o discurso intolerante surge, o discurso antidemocracia surge também. Então, é um problema muito complicado legislar sobre mídia social, especialmente quando a gente não conhece muito sobre o assunto, porque eu posso acabar reduzindo também esses impactos positivos na democracia. Então, cuida, eu tenho os impactos positivos, eu tenho possibilidade de partidos que antes não tinham tanto espaço terem, eu tenho possibilidades de discussões de projetos de lei acontecerem nesse espaço, das pessoas terem oportunidade de participação. Por outro lado, eu permito também que essas anomalias apareçam. E aí, então, eu acho que sim, os líderes populistas conseguem se beneficiar disso, porque é um discurso mais facilmente legitimado, mas que a gente deveria ter mecanismos para combater isso dentro da democracia, né? Porque a gente não pode apoiar um negócio que é bom para a democracia e deixar que ele destrua a própria democracia.
Eu não sei se eu respondi tudo, tá? Se vocês quiserem ter outras perguntas, podem fazer também. É que eu tô meio cansada e às vezes eu começo a confundir um pouco o que eu tô falando. Embora haja uma narrativa de que nós, professores universitários, sobretudo das universidades, não estamos trabalhando, Raquel, diga-se, aproveitando, né, esse ambiente de desinformação, né, muito antes, pelo contrário, eu diria. Acho que nunca se trabalhou tanto. Mas só hoje, se eu te contar todas as reuniões que eu tive no Zoom, a minha última reunião acabou exatamente às 18h40 e deu tempo de eu sair correndo, pegar um pedacinho de bolo na cozinha e voltar aqui e falar com você. Não tá fácil. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, senão eu vou aproveitar um tempinho. Vou aproveitar. São duas questões assim, que eu acho que vale a pena. Não são várias, né? Mas duas que talvez valha mais a pena te ouvir um pouco sobre isso, Raquel. Que uma é no sentido de, em certa medida, do papel das mídias tradicionais hoje, principalmente a partir de determinados veículos de mídia. Eu não vou me permitir não citar especificamente um, mas é um determinado veículo de mídia específico, bem específico no Brasil hoje, que tem um discurso de uma grande neutralidade, de sempre, né, ter os dois lados da questão, os dois lados da moeda, e, de certa forma, isso também ser um veículo. Acaba sendo um veículo que gera desinformação quando tu coloca um terraplanista para falar numa mídia tradicional, né, e debater com alguém como se o terraplanismo fosse alguma coisa que merecesse ser debatido com todo respeito. Não merece ser debatido, não é ciência, não é nada. É uma pessoa que não tem que estar ali falando para ninguém sobre aquilo. E isso não se trata de censura. E fica bem claro, trata de que uma pessoa... a gente não tem uma tese para ser debatida sobre o terraplanismo. É algo que a ciência refutou há milhões de anos. Há muitos anos. Então, bom... E eu acho que isso está muito presente, e para mim, isso é uma leitura minha, especificamente um determinado veículo, e que é algo que me preocupa, né? Porque eu acho que isso acaba dando voz dando voz e legitimidade à desinformação, de certa maneira. E outra questão que eu acho importante, e eu vi eu peguei do meio para o fim de um Roda Viva, no começo desse ano, até vários já falaram sobre isso, tal, com um famoso youtuber, né, o Felipe Neto. E uma das coisas que ele falou ao final do programa, numa pergunta, foi da importância da esquerda se apropriar das redes sociais, como a extrema-direita fez, e saber manejar essas questões. E nisso, embora eu veja algo factível, eu vejo algo que me preocupa também, porque não adianta a esquerda, o centro ou a direita tradicional, né, se apropriarem das redes sociais, de certa forma, organizadamente, como a extrema-direita fez, para fazer o que a extrema-direita fez. Porque também isso não vai adiantar de nada. Então, e também é um discurso que eu acho que preocupa, às vezes, de temos que combater, temos que aprender com a extrema-direita e usar esse mecanismo para combater, mas usar para combater e não necessariamente a partir de uma narrativa bem entrada, porque esse termo narrativa é uma coisa que me preocupa também, diga de passagem, né? Porque tudo agora virou disputa de narrativa também, então tem sempre duas narrativas, quando em muitos casos não tem duas narrativas, só tem uma só. Tem apenas uma. Mas de que... e quando me parece muito mais que deveria ser um dever do poder público combater esse tipo, e se apropriar das redes sociais de forma a não gerar desinformação. Claro que hoje não é o interesse do poder público, né, institucionalizado fazer isso, mas deveria ser.
e não da esquerda, da direita, ou do centro, ou seja lá de quem for, do partido X, Y, Z. Porque, evidentemente, a gente pode caminhar para o mesmo fenômeno para outros lados. Eu acho que isso me parece inevitável, embora isso esteja muito ligado hoje à extrema-direita, e também não seja e como tu falou no começo da tua palestra, ser um fenômeno global, da desinformação, isso realmente não é um privilégio nosso. Hoje mesmo, as notícias, eu vi ao vivo um médico, trabalha no Imperial College, em Londres, um médico brasileiro, falando para a Rede Globo, falando ao vivo para a Rede Globo, sobre o enfrentamento da questão da vacina e de tentar mobilizar o maior número de pessoas para que tomem a vacina, que essa é a preocupação hoje. Inclusive no sentido de, mesmo ela não estando nos 2 primeiros grupos, se não me engano, que vão ser vacinados, de se vacinar anteriormente, de que a opinião pública toda de acordo, a Rainha Elizabeth, justamente para que sirva de incentivo para que as pessoas, né, para que dê uma legitimidade para assim, bom, a rainha está tomando a vacina, então vamos nos vacinar também, porque é um problema que surge não só aqui, né. Então, queria te ouvir mais sobre essas 2 questões. Eu acho que essa questão do papel das mídias tradicionais nesse sentido, porque eu falei de, às vezes, legitimar a desinformação via esse discurso de pretensa neutralidade, de ter os 2 lados, e o perigo de esse combate por este ou por aquele, a geração de desinformação nas redes sociais e o se apropriar das redes sociais de uma outra maneira também pode, né, os perigos que isso também pode gerar a mesma democracia, né, que deveriam todos querer defender. Bom, tá bem. 2 perguntas difíceis, né? Mas vamos lá. Com relação a essa questão da mídia, eu acho que tu tens absoluta razão. A mídia nunca foi santa, a mídia tradicional. Vamos lembrar que no Brasil a gente passou, né, 30 anos sob uma ditadura, onde a circulação de informações era extremamente limitada, mas onde a gente não via fenômenos tão semelhantes ao que a gente tem hoje, como a invenção de notícias. O que se fazia, geralmente, era impedir a circulação de notícias, e não invencionar. Hoje a gente tem um fenômeno bem diferente. E, por incrível que pareça, nunca se teve tanta informação e nunca se teve tão desinformado. Bem, mas a mídia, nesse histórico, certo, de não ser santa, digamos assim, de ter toda essa chaga da ditadura, da censura, dos anos do início da democratização no Brasil, ela tem muita culpa, assim, com certeza. É um absurdo se dar palco para loucura. Isso não faz parte de uma sociedade democrática, a gente dá a voz para uma pessoa que vai lá dizer que temos que matar todo mundo. Isso não existe, certo? E sim, infelizmente, hoje isso é feito. Infelizmente, os jornalistas vão entrevistar pessoas que vão ter um discurso anti-vacina baseado em desinformação, porque o chefe diz, não, a gente precisa ter os 2 lados para agradar. Então, a gente precisa partir do princípio que nenhuma mídia é imparcial. Isso não existe. Imparcialidade não existe em nenhum lugar. Nunca. Jamais. E eu acho que talvez fosse mais útil para o Brasil que os veículos admitissem, né, desde o início, o seu viés. Aliás, isso tem sido uma tendência hoje, né? Mas não adianta, gente, assim, ó, hashtags globalmente eram vistas tanto na esquerda quanto na direita. Eram as mesmas hashtags. CNN mente, Globo mente, Folha mente, Estadão mente. E embora eu ache que sim, a gente precisa questionar, a gente precisa ter educação para a mídia, a gente precisa aprender a questionar aquilo que a mídia traz, porque nem sempre é a melhor informação possível, é evidente. Mas eu quero dizer que neste universo é o menos pior. Porque a gente tem alguém para responsabilizar, porque a gente tem alguém para cobrar, porque a gente tem um mínimo compromisso com a sociedade. Mas isso é uma discussão que eu acho que cabe muito mais a vocês do que a mim, que é a questão do direito à liberdade de expressão. Esse é um direito absoluto? Podemos falar o que quisermos, quando quisermos, para quem quisermos, de qualquer jeito? Então, é uma questão importantíssima, que permeia a legislação do Brasil. Afinal de contas, cada vez que eu vou lá dizer, tu não pode dizer isso, é absurdo, mas é a minha liberdade de expressão, como é que eu não posso dizer isso aqui? Tá, uma questão tensa, uma questão que precisa ser trabalhada no Brasil, né? Afinal, o que é isso? Tudo pode ser dito, nada
Como funciona? Claro que a gente vem, reparem, desse momento histórico, de muitos anos de censura, então há um desgaste nessa discussão anterior, que é tenso, que é complicado para nós, mas eu acho que a gente precisa enfrentar essas questões. Com relação à direita e à esquerda se apropriarem da mídia social, gente, a esquerda trabalhou muito bem com mídia social. Se vocês forem olhar para a segunda eleição da Dilma, e não sei se vocês lembram que a Dilma usava a Dilma Bolada, lembram da Dilma Bolada? Era um perfil humorístico da então presidenta da República, né, que falava que a Dilma dançava raça negra no Palácio do Planalto, não sei o que lá. Era um perfil humorístico que foi apropriado para a campanha da Dilma. É que nessa época a gente tinha a Dilma e a Aécio, né, eram os dois candidatos. E a campanha da Dilma se apropriou muito bem, e aqui eu estou usando o PT como exemplo de esquerda, tá? Embora isso seja um pouco questionável nessa situação, mas a campanha da Dilma se apropriou da mídia social, trabalhando com hashtags como Dilmais, Dilmãe, e a campanha do Aécio não conseguiu fazer um bom trabalho nesse sentido. Eles propunham hashtags que não tinham apelo nenhum, tipo Vote Aécio 45. Não era exatamente um espaço bom para esse tipo de hashtag, eram hashtags que não mobilizavam as pessoas. Eu lembro de um dos maiores erros, na minha opinião, em marketing político, que foi o Aécio de papelão. Né? O Aécio fez um evento e aí botou fotos dele mesmo de papelão para que as pessoas se abraçassem e tirassem fotos, e acabou virando piada, né? Então, houve muitos erros, mas assim, não é que ninguém sabia usar, já sabia usar. A questão é que tinha todo um universo que não é típico só do Brasil, mas que está ancorado em campanhas desinformativas baseadas em teorias conspiratórias. Como essa teoria, as pessoas da minha geração vão reconhecer essa ideia do comunismo versus liberalismo, é a herança da Guerra Fria. Era o fantasma da Guerra Fria. O comunismo era um negócio que ninguém sabia direito o que era, mas que podia vir aqui e chegar na nossa casa tipo bicho-papão. Então, isso reflete nesses medos que as pessoas tinham, no medo da guerra nuclear. Então, não é uma coisa assim descabida, tem todo um histórico aí. Só que é evidente que hoje a gente olhar para países como a China e dizer esse é o comunismo histórico é beira o absurdo. A China é um país muitas vezes mais capitalista que os próprios americanos, né? Mas se constrói esses diálogos, se constrói esses discursos que ressoam, trazem medos que as pessoas já têm, e as pessoas conseguem enxergar o bem versus o mal. Vocês entendem? Isso está muito por trás disso, o bem versus o mal. Eu não quero dizer aqui de nenhuma maneira que o bem é a esquerda. O bem é a democracia. O bem são os direitos garantidos individuais. O bem é as pessoas terem acesso à saúde, à educação. Só que a gente perde isso de vista e se torna um diálogo populista. O bem é o que o iluminado, o que aquela pessoa X me diz, que é o risco que a gente tem hoje no Brasil. Então, eu acho que não é exatamente a esquerda se apropriar dos meios, a esquerda já tinha se apropriado, eu acho que é limitar certas coisas que hoje são feitas. Eu não acho que ninguém devesse fazer esse tipo de coisa que a gente está vendo hoje. Eu acho que isso cabe ao Estado, porque isso fere a própria Constituição do Estado, a própria democracia, o próprio pacto social, né? Se o Estado não faz, que é o que a gente está vendo hoje, a guerrilha dos governadores com o presidente da República com as vacinas. Isso é um problema para a federação, para o pacto federativo, especialmente do jeito como ele é feito no Brasil, né? Então a gente parece que começa a corroer as estruturas do próprio Estado, e isso eu acho muito preocupante. Então eu não acho que a esquerda deve se apropriar desse jeito, não, também. Eu acho que muito pelo contrário, acho que o Estado tem que se apropriar para ser uma voz que vai defender a sua própria existência. Enfim. Perfeito. Obrigado, Raquel, pela resposta. Acho que é por aí mesmo. Acho que acho que, aproveitando a pergunta de $1 milhão aí que tu mencionou, ainda não sabemos como fazer, necessariamente como vai ser operacionalizado isso, mas acho que o caminho é esse mesmo. Aos demais, mais alguma questão? Fiquem à vontade. Eu tenho uma, se tiver espaço. Fala, senhorita Carol. Então, eu não faço parte do NEC, mas eu faço parte de um projeto de extensão ligado ao NEC, e a gente trabalha muito com o conceito de multidão, né? Para definir essa coletividade que não é uma massa acrítica. E embora a gente não exista um termo para falar
claro que o conceito se trata dos grupos populares de resistência, né? A gente não tem um termo para esses grupos mais conservadores, mais alinhados à direita. Quer dizer, eu tenho vários termos para isso, mas nenhum teoricamente cunhado. Mas, então, eu concordo que seja um perigo e até um risco à esquerda posicionar essas pessoas de direita, que são mais comumente propagadoras de desinformação, como uma massa crítica, irrecuperável e alienada. Por outro lado, a gente também vê um escalonamento da imersão dessas pessoas nessas realidades alternativas, muito em função da desinformação. Eu nunca saí do meu grupo de família porque eu realmente acho um experimento antropológico, como muitas pessoas têm relatado, porque começou com uma questão, uma distorção de consciência de classe, e evoluiu para um antipetismo, logo já virou um bolsonarismo, e hoje a gente encontra discursos terraplanistas anti-vacina. Então, em questão de 3 anos, essa radicalização, e tu já citaste, falou um pouco sobre a radicalização, mas eu queria ouvir um pouquinho mais para a gente entender esses perigos da desinformação, como a desinformação atua na polarização e na radicalização desses grupos, dessas pessoas também. Muito obrigada pelo espaço e a oportunidade de ouvir vocês. Eu que agradeço também, Carolina. Obrigada pela pergunta. Então, essa radicalização é muito triste, porque, infelizmente, hoje ela está acontecendo no Brasil, assim, num nível que é inacreditável, onde as pessoas estão abandonando a própria racionalidade, o próprio espírito crítico, em prol de uma narrativa que é simplificadora. E vamos combinar, né, gente, o que é melhor? Eu estou nesse momento aqui, não tem vacina, pior momento da pandemia no Rio Grande do Sul, um monte de gente morrendo, um monte de gente doente, não tem UTI, não tem hospital, aqui em Pelotas vai ter lockdown. O que é melhor? Eu acreditar nessa situação, ou eu acreditar no conto da carochinha, que tudo isso é uma grande conspiração, que na verdade eu posso sair, eu posso encontrar minha família, eu não vou ficar doente, porque eu estou tomando lá vermífugo, porque eu estou tomando zinco, porque eu estou tomando vitamina D todo dia, ou porque eu estou tomando cloroquina. É isso, eu estou salvo. Qual narrativa é mais confortável? Qual narrativa me deixa mais feliz, me deixa mais confortável? Então, esse é um momento também que é um momento crítico para as pessoas, porque as pessoas estão sem esperança. Não tem notícia de vacina para o Brasil, estamos falando lá em março, talvez tenha, pois é. Aí os estados estão nessa, não, porque se não tiver nós vamos atrás, não sei o quê. E ao mesmo tempo a gente está vendo os outros se vacinarem. Então chega um momento onde há um cansaço psicológico, que é muito mais fácil manipular as pessoas. Então as pessoas vão pelas narrativas mais simplificadoras. É muito mais simples eu acreditar que há um culpado por essa pandemia, que é a China, que isso foi pensado, que tem alguém para eu odiar, do que eu achar que isso é um fato da vida, né? Uma consequência das atitudes de todos, talvez eu tenha culpa também. Então as pessoas buscam narrativas que são mais simplificadoras, narrativas que vão ser mais o bem contra o mal, são menos agregadoras, menos desagregadoras nesse sentido. Então eu acho que há um estímulo psicológico para esse tipo de narrativa. É ruim andar de máscara. Então veja que bom, eu não preciso de máscara, porque olha só, na verdade é uma conspiração, eu posso andar sem máscara. Gente, assim, eu vejo narrativas de amigos meus dos Estados Unidos, para vocês verem como isso não é exclusivo do Brasil, de pessoas morrendo na UTI, sem acreditar que estão com Covid. As pessoas elas estão morrendo de Covid e elas não acreditam que o Covid existe, elas não querem receber tratamento. Elas acham que elas não precisam de tratamento, elas não precisam estar ali. Então, assim, são situações absurdas, assim, e vocês vejam hoje que as pessoas compram os remédios. Eu precisei dar vermífugo para minhas filhas, né, porque elas lidam com o cachorro todo dia, eu precisei de uma receita médica para comprar vermífugo, porque agora é um negócio de venda controlada, porque as pessoas começaram a comprar e a tomar que nem loucas. Pessoas tendo problemas cardíacos por tomar cloroquina à torto e direito. Esses dias, num grupo de mães da escola das minhas filhas, tinha uma compartilhando uma receita dada por um médico, dizendo que ela precisava tomar 50 mil UI de vitamina D por 3 ou 4 dias. Gente, isso é uma intoxicação. E ela queria dar para a filha. Então, o nível de responsabilidade, porque as pessoas estão desesperadas por uma resposta, desesperadas por uma cura. Então, esse é a tempestade perfeita para a desinformação. É a tempestade perfeita.
E eu acho que isso é realmente o momento em que as pessoas estão mais propensas a se radicalizar, justamente porque não tem esperança, sabe? Não tem o que vai acontecer. Então, é uma situação muito ruim. Claro que antes disso a gente já tinha outras radicalizações, mas eu acho que esse ano particularmente acelerou muito, muito o processo, justamente por conta da desesperança das pessoas. Então é muito mais fácil eu acreditar que não tem ninguém morrendo por Covid do que eu acreditar que os hospitais estão lotados. E eu vejo isso. Então, a gente, obviamente, se compadece da humanidade, né, das pessoas. Não é necessariamente a má intenção, eu vou ser uma pessoa super... Não é isso, é que as pessoas realmente não têm esperança, né, em todas as classes sociais. Claro que tem os que realmente fazem de propósito, mas na média a gente tem questões muito, muito subjacentes a isso. Não sei se eu respondi, mas acho que é um pouco por esse lado. Só e acho que nos encaminhando para o final, acho que se ninguém tiver mais questionamentos também, até para liberar a Raquel também, o terceiro, quarto turno aí, né? Mas essa questão, sobretudo, que a Raquel mencionou em alguns momentos de responsabilização, né? Eu acho que, e aí eu acho que tem uma questão de quando determinadas pessoas têm determinada responsabilidade, eu acho que mesmo uma divulgação, uma transmissão de desinformação via WhatsApp, eu acho que deve ser responsabilizado. Como, por exemplo, no caso de médicos, minha família, minha mãe, claro, recebeu de vários amigos médicos sobre a questão de tomar o vermífugo, entendeu? Porque a minha família toda tomando. Eu disse, tá, mas problema deles se a família toda tomando. Aí não tem nem pé nem cabeça. Afora-se, tipo, a Organização Mundial de Saúde não fala nada sobre isso, e um médico descobriu, e os médicos descobriram que isso aí vai prevenir ou vai curar. Quer dizer, é uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, só que houve esse discurso muito forte. E daí vai muito nessa linha de tudo que a Raquel falou, de que, evidentemente, quando esse discurso vem de uma pessoa que pretensamente acaba sendo uma autoridade, porque ele é um médico, afinal, dizendo que é bom tomar aquilo, e que aquilo vai adiantar e vai prevenir a doença, né? Naquele momento, o médico é uma autoridade. Né? E a tendência é que as pessoas acreditem, justamente por ele ser um médico. E nesses casos, talvez, eu acho que a gente tem que pensar assim, em mecanismos de responsabilização desses discursos, mesmo por redes mais ligadas à intimidade de cada um, né? Mas eu acho que tem que se pensar, porque acaba sendo extremamente grave quando vem de determinadas pessoas, né? Ou de alguém que tem um cargo público, né, em determinado setor, né? Porque acaba sendo muito complicado, né? Sobretudo dentro desse cenário de a gente estar querendo acreditar em qualquer coisa. E principalmente nesse cenário, porque eu acho que, aproveitando o gancho dessa última fala da Raquel, eu acho que se vê que os estados saem do discurso de que, se precisar, nós vamos comprar, e começam a negociar a compra das vacinas, ou no caso brasileiro, isso aí, a vacinação de boa parte da população, porque não de todas, vai para 2022 só, do jeito que anda. A declaração mais otimista de alguém ligado ao governo que eu vi foi do vice-presidente Mourão, dizendo que até o final de 2021 vamos ter vacinados 100 e poucos milhões de pessoas. Até o final de 2021. Isso não é nem metade da população brasileira hoje, se eu não estiver redondamente enganado. E até o final de 2021, quer dizer, mais um ano inteiro. E daí a gente, junto com isso, já toma, por exemplo, hoje a portaria do Ministério da Educação sobre a volta às aulas presenciais em março. Sem vacinação talvez de ninguém ainda, já que os prognósticos a gente começar a vacinar em março. Como é que vai voltar a aulas presenciais em março? Eu acho interessante ter uma explicação sobre isso. Mas é um discurso que acaba sendo político e legitimador de que vai estar tudo bem em março, porque vai estar tudo bem em março. Simplesmente vai estar tudo bem.
E a gente fica nesse círculo vicioso aí. Eu acho que a situação é muito preocupante, né? E concordo com a Raquel totalmente nessa preocupação aí. E acho que o direito, se cada vez mais não é a resposta para tudo, eu acho que nesse caso deve ser a resposta, e acho que vai acabar sendo. Eu acho que o STF vai voltar ao centro do comunismo nacional, porque ele deve ser pronunciado aqui, se não me engano, para a semana que vem, sobre a questão das vacinas e da vacinação no Brasil, né? E de como deve se operacionalizar isso, a ação do governo, Ministério da Saúde, por aí vai. Se não me engano, está na pauta para a semana que vem. A partir de uma ação de um partido, que agora eu não me lembro qual é o partido, mas é de um partidos mais ligado à esquerda, se não me engano, né, para que o STF se pronuncie sobre isso. Então acho que ainda vamos ter muitas. Eu acho que foi, Raquel. Eu acho que foi. E o STF deve, se não me engano, está na pauta para a semana que vem. Então, né, vamos ver o que acontece. Agora que nós temos um infiltrado, já que o STF é comunista, né, agora com a última indicação do governo, nós temos um infiltrado na corte que não é comunista, pelo menos creio eu que não seja. Então é complicado. É tragicômico, né? A gente tem que rir às vezes para não chorar. Mas acho que se ninguém mais tiver nenhum questionamento, a professora Raquel, acho que dada a hora já e ao que vem a carga de trabalho que a gente tem, acho que tá de muito bom tamanho, assim, foi excelente. Queria te agradecer mais uma vez, Raquel, por ter aceito o convite, por ter estado conosco nessa noite, dentro de todo esse monte de trabalho que a gente tem e essas várias reuniões que a gente acaba tendo, né? Queria te agradecer mais ainda, então, por estar aqui e dizer que ficamos à disposição aí para novos eventos, para alguém quiser. Não, gente, eu queria agradeço muito o convite, estou sempre disposta. Um dos nossos objetivos, principalmente nesse último ano, foi tentar participar o máximo possível de eventos para poder levar um pouco das pesquisas que a gente tem feito, que podem embasar outras decisões, né? Então, a gente tem tentado fazer muito isso no planeta de desinformação, tentar para mostrar o efeito disso para as pessoas, né? Então, agradeço a atenção, agradeço a paciência comigo também, nesse momento cansado aqui. Fernando, estou sempre à disposição, sempre que tu quiseres. Tá, um abraço, muito obrigada. E eu te agradeço de novo. Um grande abraço, obrigado. Tchau, Carol. Tchau, tchau. Tchau, Raquel.